Ok, graça e paz, meus alunos Carisma. Estamos mais uma vez numa aula gravada. Vamos dar continuidade agora na aula anterior, que nós transmitimos aí online, não foi? E nós paramos nessa parte aqui, está aberto o arquivo, as línguas originais da Bíblia. Nós falamos para não confundirmos com manuscritos originais da Bíblia com línguas originais. Ok? Hoje nós vamos falar dos dois, das línguas e dos manuscritos. E as línguas, nós explicamos sobre o hebraico, o aramaico e o grego. Temos exemplos aí da escrita, né? E a nossa aula caiu aqui nesse ponto. Ok? Então vamos lá. Falamos das 3 línguas principais da Bíblia: hebraico, Antigo Testamento, algumas porções em aramaico e o Novo Testamento todo no grego. Ok? Por que o Novo Testamento foi escrito no grego? Era a língua comercial e a língua praticamente universal. Assim como o inglês hoje no mundo moderno, assim era o grego no tempo de Jesus. Então, o objetivo do Senhor Deus era que o Evangelho chegasse aos confins da terra, para que qualquer cidadão pudesse traduzir e ler o Novo Testamento, a mensagem do Evangelho. E como que Deus conseguiu chegar aos confins da terra? Colocando exatamente o Novo Testamento numa linguagem ou numa língua em que todos poderiam ter entendimento. Em qualquer parte do império haveria alguém que falaria grego, ok? Então, por isso a importância que o Novo Testamento não está em hebraico, embora a maioria de seus escritores, com exceção de Lucas, todos eram judeus, porém foi escrito em grego por causa dos gentios e o evangelho precisava alcançar os confins da terra. Ok? Então, avançando, nós vamos falar dos manuscritos. Manuscritos originais da Bíblia, temos alguns? Não, aliás, deixa eu puxar aqui alguma coisa. Isso. Então, nós não temos nenhum manuscrito original da Bíblia, ou seja, aquele que saiu da mão do autor. Ok? O que nós temos são cópias antigas. Então, nós lembramos que chamamos de manuscrito, vem da palavra mão mesmo, ok? São rolos ou livros da antiga literatura escritos à mão. Ok? O texto da Bíblia foi preservado e transmitido mediante seus manuscritos. A palavra manuscrito é indicada pela abreviatura MS. Então, sempre você vê uma abreviatura MS em livros de teologia, você vai saber que está se falando de manuscrito. Se for MSS ou MS com S minúsculo, é o plural dessa palavra manuscrito. Bom, já supera isso aqui. Nós temos mais de 5.000 manuscritos somente do Novo Testamento. E são milhares de manuscritos que nós temos hoje, que são cópias antigas. Como que esses manuscritos foram escritos? Ok? Em que tipo de material nós temos esses manuscritos da Bíblia? Então, o material gráfico dos manuscritos está aqui. Os 2 principais. São somente esses 2? Não. Temos manuscrito e outros tipos de materiais. Exemplo. Vamos puxar aqui um PowerPoint para a gente ver aqui. Nós temos material da Bíblia escritos. Lá. Aqui. Argila, que são tabuinhas de barro. Nós temos material escritos em esse tipo de material. Temos pedras, principalmente o Decálogo, os 10 mandamentos foram escritos em pedra. E temos a pedra moabita, né? Que é um dos grandes achados arqueológicos, é uma pedra que está relacionada
reis de Israel aparecem lá. Temos o Código de Hammurabi também, que foi escrito na pedra. E isso nós temos até hoje, achados nos museus. Então, temos muitos escritos em pedra. Metal. Inclusive, a mitra do sumo sacerdote, ela tinha escrita santidade ao Senhor, ou santo ao Senhor. Ele escreve, isso foi escrito uma lâmina de ouro colocado sobre o chapéu do sacerdote. Cera, temos materiais em cera, referência a Isaías capítulo 8, versículo 1, tábuas de madeira, até mesmo outdoor, 2:2, está escrito lá, para Deus mandou escrever a mensagem para que quem passasse correndo conseguisse ler. Então, isso é uma referência a um outdoor na Bíblia, né? Ou seja, escrito numa madeira, uma madeira bem grande, de forma que a pessoa tivesse apressado, pudesse ler de longe. Primeira referência aqui é outdoor, Abacuque 2:2. Óstracos. O que é óstracos? São pedaços de cerâmica, azulejo, crustáceo. Então, esses materiais, eles eram pequenos. Ou seja, não tem um livro da Bíblia escrito do Novo e do Antigo, mas nós temos textos escritos nesses óstracos, né? Que são esses fragmentos de materiais aí. O principal material, que é o papiro, nós vamos falar agora, e o pergaminho, ok? Papiro e pergaminho, são os dois materiais. O próprio apóstolo Paulo, ele se refere ao pergaminho, está aqui nesse texto. Ele diz que para quando viesse a capa dele, principalmente os rolos e principalmente o pergaminho, ok? Muito bem. Vamos passar para nós estamos aqui agora aí na apostila de vocês. Então, a história do papiro e do pergaminho, a gente vai ver como era fabricado esses dois materiais. E o papiro era o mais barato, mais acessível, era produzido em folhas. Nós temos algumas imagens aqui de como que o papiro era produzido. Vamos puxar essa tela aqui. Vamos abrir essa imagem para que você possa entender a produção. Um pouco lento aqui. Aqui nós temos alguns escribas e os artesãos, né, arrancando o junco aqui das margens, que é os egípcios, né, e fazendo o material, preparando para a escrita. Nós temos outra imagem aqui. Vamos ver se esse aqui dá um entendimento maior. Aqui, ok. Então, aqui nós temos o papiro, que é esse tipo de planta que dá muitas margens do Rio Nilo. Nós temos aqui o papiro. Cortava-se o caule desse papiro aqui. Tirava-se a casca. E depois o caule desse papiro era cortado em tiras bem fininhas. Ok? Então, desse caule, da haste do papiro aqui, separava-se a casca, cortava as tiras do seu caule e colocavam essas tiras de forma horizontal e transversal. Ok? Então, cruzava-se
Logo depois cobria-se com um pano, até mesmo um outro material para prensar. Esse material era prensado e ali era batido, macetado, com esse martelo de madeira. Então era batido, molhado, jogava água, deixava mergulhado na água e a partir disso isso gerava uma cola de forma que as tiras do papiro eram todas coladas e depois deixava esse no sol para secar. E assim, daí nós temos o material, o papiro já pronto já para escrita. Então, esse era o processo de confecção do papiro, ok? Fechamos esse aqui. Aí os escribas. Muito bem. Esse, ok. Agora nós temos aí o pergaminho. Se temos uma outra imagem aqui do pergaminho. Ok, materiais. Não, materiais. Também não é esse aqui. Deixa eu puxar outro arquivo aqui para nós olharmos aqui. Aqui. Então, nós vimos a confecção do papiro e o pergaminho, o que era? Entendemos muito bem que o pergaminho tinha cerca de 30 centímetros até 3 metros. E o outro material era o pergaminho, correto? Era o pergaminho. E esse pergaminho, ele era fabricado de quê? Peles de animais curtidas com cal, era feita a raspagem, colocado numa tela para fazer a secagem desse material, depois preparado para a escrita. Por que surgiu a necessidade do papiro? Então, nós vemos aqui na apostila, nós temos a história aí, né, o rei Eumenes, de Pérgamo, antigo rei aí da região da Ásia Menor, ele desejava ter uma grande biblioteca maior do que a de Alexandria, no Egito. Era considerada a maior biblioteca do mundo. E o rei do Egito, o que ele fez? Ele parou de exportar papiro. E nesse período que ele parou de exportar papiro, eles se viram, então, na incumbência já no século II a.C., o rei Eumenes, então, começou, então, um processo de fabricação de um material para substituir o papiro, que foi o pergaminho. De onde origina também o nome de Pérgamo, né? Hoje, eu já estive lá nessa cidade, na Turquia, hoje o nome atual é Bérgamo, ou seja, muito parecido, né? Pérgamo com Bérgamo. Então, essa cidade, então, começou a produzir o papiro, o pergaminho. Nós temos outro material, a diferença de pergaminho de velino, você vai ouvir também. A diferença é que o pergaminho era feito de peles de ovelhas, de cabra, de um animal menor. O velino de bois, de animais de maior porte, ok? Então, a diferença é isso. O velino era bem mais caro, porque era um material bem mais difícil de ser preparado. Ambos os materiais feitos de peles de animais. Ok? Então, esses são os dois principais materiais nos quais nós temos os livros da Bíblia escritos, né? E, então, agora nós podemos passar adiante aqui para o formato desses manuscritos. Vou fazer um teste aqui e dar uma pausa na gravação, ok? Só para puxar um arquivo aqui, um instante. Ok, então aqui nós temos os primeiros materiais da Bíblia, os dois principais, papiro e pergaminho. Papiro extraído de uma planta aquática desse mesmo nome, sendo referência deles aqui, e o papiro deriva do termo papel.
pergaminho é a pele de animais curtida e preparada para escrita. Então, aqui nós temos exemplo dos dois aqui, ok? E o formato que nós temos, esses manuscritos, quais são? Muito bem. Quais são os materiais que nós temos, esses escritos? Os formatos primitivos da Bíblia eram dois, rolos e códices. O rolo, de fato, era feito de papiro ou pergaminho, em ambos. E cada livro era um rolo separado. Nós falamos, tinha um rolo do Isaías, o rolo do Jeremias, etc. O códice, esse aqui, vocês observem já o primeiro formato do livro que nós temos hoje. Ou seja, eram folhas dobradas, ou seja, quando se pegava uma folha de papiro e se dobrava um manuscrito de pergaminho, se dobrava, começou então a dar um formato de códice. Sempre que você ouvir falar a palavra códice, são vários manuscritos dobrados num formato antigo de livro, que é esse aqui, ok? Rolos, dois tarugos de madeira na ponta, no qual se enrolava, tá certo? A Bíblia nós vamos falar que o céu será enrolado, né, como um rolo de pergaminho, ou seja, como se ele fosse encolhido, né, os céus vão se retirar. Então, aqui nós temos essa referência, ok? Rolos e códices. Lembre-se disso, rolo e códice. Fechamos aqui, voltemos na apostila. Nós temos agora as caligrafias dos manuscritos, a forma que era escrito. Nós temos um uncial, que é a forma maiúscula das letras, aquela forma quadrática dos manuscritos, e temos o cursivo, que é a letra minúscula, como se fosse minúsculo hoje, a gente escreveria tudo minúsculo, ok? Nós mostramos isso na aula anterior lá, sobre as línguas originais da Bíblia, e nós podemos observar exatamente isso. Então, uncial é a forma maiúscula, aquela forma quadradinha da letra, separada letra por letra, e o cursivo, letra emendada em cada letra, sem espaço entre as palavras. Ok? Então, essa é a diferença da gráfica dos manuscritos que nós temos hoje. O que é um palimpsesto? Já pegando um gancho da apostila, palimpsesto é um manuscrito reescrito. O que acontece? O pergaminho ele era mais valorizado por quê? Poderia-se reaproveitá-lo. Então, geralmente apagava-se o que estava escrito ali com o material e se escrevia outras coisas ali em cima, como se passasse uma borracha. Então, quando se fazia esse processo, o manuscrito recebia o nome de palimpsesto. Ok? Bom, para o último tópico aqui, nós vamos falar dos manuscritos da Bíblia, os mais antigos. Ou seja, nós já falamos que os manuscritos originais, saídos da mão dos escritores, não há nenhum conhecido até hoje. Ok? Então, nós não temos nenhum manuscrito antigo, o manuscrito original. O que nós temos são manuscritos antigos, ou seja, ok? Então, o que nós entendemos, então, que esses manuscritos não chegaram até nós hoje, sim as cópias? Porque no decorrer dos anos, muitos reis e pessoas más tentaram destruir as cópias das escrituras. Então, o judeu tinha o costume de enterrar os manuscritos estragados pelo uso ou qualquer outra coisa para evitar a mutilação. Por exemplo, o manuscrito deu uma borradinha, né, você está com um manuscrito, e ele deu uma borrada, então, para que a pessoa não copiasse errado aquele manuscrito e passasse a interpretar, o que o escriba fazia? Ele, então, fazia uma cópia, pegava esse manuscrito anterior e enterrava, para evitar que ele fosse interpretado, aumentado, a pessoa pudesse alterar aquela parte que já não estava mais legível, ok? Os reis idólatras e ímpios, tá certo? Destruíram muitas cópias das escrituras, isso é verídico, nós vamos ver que o próprio
em Israel. Nós vamos ver o rei Zedequias mandando queimar cópia das escrituras que Jeremias mandou entregar para ele. O rei Antíoco Epifânio, o rei sírio, né, que governou de 175 a 164 a.C., ele mandou exterminar tudo que tivesse vínculo com a religião judaica, e ele mandou destruir todas as cópias das escrituras. Já no Império Romano, Diocleciano, ele perseguiu os cristãos e mandou queimar todas as cópias das escrituras que fossem achadas, isso durante um período de 10 anos. E diz a história que ele até mandou fazer uma moeda, e nessa moeda ele mandou gravar um memorial comemorando a vitória, que ele teria acabado com todas as cópias das escrituras dos cristãos. Tudo isso nos leva a pensar realmente se esses manuscritos que temos hoje são realmente fidedignos. Então, nós vamos começar entre os manuscritos mais antigos que nós temos do Antigo e do Novo Testamento. Do Antigo Testamento, nós temos alguns manuscritos que nós vamos ver dentro o mais antigo que nós temos até hoje, mas temos aqui o Códice dos Primeiros e Últimos Profetas, um manuscrito que foi escrito por volta do ano 895 depois de Cristo, por Moisés ben Achai. Esse manuscrito ele está lá no Cairo, no museu, na sinagoga caraíta, foi escrito em Tiberíades, né? Temos o Códice do Pentateuco, escrito em 900 depois de Cristo, está no Museu Britânico. Temos o Códice Petrogradiano, escrito em 916, contém apenas os últimos profetas. Está na biblioteca do Leningrado, de onde vem o nome do Códice, né? O Códice Alepo, né, que é uma cidade lá da Síria, vocês ouviram esse nome aí muito, né? Cidade de Alepo, contém todo o Antigo Testamento, copiado por Shlomo ben Vaya, sem sinais vocálicos, escrito em cerca de 930 depois de Cristo, foi contrabandeado em anos recentes da Síria para Israel. Ele é a base da Bíblia Hebraica, da Universidade Hebraica de Jerusalém. E o Códice 19A, que está na Biblioteca de Leningrado, na Rússia, datado de 1008 depois de Cristo. Foi escrito por Moshe ben Asher também. E esteve lá no Cairo, né? Mas a Rússia, quando adquiriu o comunismo, não dominava, e esse manuscrito, então, foi trazido, então, para a Rússia, foi copiado no Cairo e levado à Rússia. Esse manuscrito contém todo o Antigo Testamento hebraico, um manuscrito completo com todos os livros do Antigo Testamento. Então, isso é uma cópia que nós temos do Antigo Testamento de todos os livros, ok? Agora, manuscritos que nós temos do Novo e do Antigo. Nós temos aqui o manuscrito chamado Códice. Aí você lembra dessa palavra Códice. Vários manuscritos dobrados em formato de livro. O Códice Vaticano, porque está na Biblioteca do Vaticano. Olha a data desse manuscrito. 325, certo? Tem o Antigo Testamento e o Novo também. Ele contém apócrifos em separados. Está na biblioteca desde 1488, ok? Esse manuscrito está guardado lá no Vaticano. Então, olha a data dele, 325 depois de Cristo. O Códice Sináitico, um manuscrito também achado lá no Museu de Santa Catarina, no sopé do Monte Sinai, pelo missionário Dizendorf, em 1844, foi achado. Então, o czar da Rússia o adquiriu em 1899, o governo inglês comprou dos russos em 1933 por 100 mil libras esterlinas, equivalente hoje a 510 mil dólares, um dos livros mais caros do mundo, né? É um uncial, está dizendo aqui. Uncial, o que é? Ele é maiúsculo, ou seja, letras quadráticas, ok? Se fosse cursivo, seria um manuscrito de letras minúsculas. E, penúltimo aqui, nós temos o Códice Alexandrino, ou A. Alexandrino porque esse manuscrito foi escrito em Alexandria, no Egito,
pertenceu à Biblioteca de Alexandria, mas foi levado a Constantinopla por Cirilo, patriarca de Alexandria, e em 1624 o rei Tiago da Inglaterra autorizou a versão inglesa 1611 desse manuscrito, ou seja, a Bíblia do rei Tiago, ela usou como base aí o Códice Alexandrino, ok? Para a tradução da Bíblia para a versão inglesa. E ele foi doado à família real, pela família real nação, assim chegou ao Museu Britânico. É um manuscrito uncial, ou seja, maiúsculo. E os outros aqui, menos importantes, nós temos o Museu Códice Efraime, de 345 depois de Cristo. É um palimpsesto. Eu acabei de falar para você sobre o que é palimpsesto. O que é palimpsesto? É um manuscrito em pergaminho que foi reaproveitado, ou seja, apagou, se escreveu de novo nele. Ele é um palimpsesto. Foi restaurada a primeira escrita e constatou serem ambos os testamentos incompletos. Então, quando restaurou o que estava por baixo dele, tinha ambos os testamentos, antigo e novo. Ele é bilíngue, foi escrito em grego e latim. O Códice Beza, também pertencente à Universidade de Cambridge, na Inglaterra, datado do século VI, contém os evangelhos, atos e epístolas, parte das epístolas. E o último, Claromontanus, pertencente ao Museu do Louvre, Paris, datado do século VI, contém as epístolas paulinas. Esses três últimos são unciais, ou seja, escritos maiúsculos. E, por fim, para encerrar os manuscritos da Bíblia mais famosos que nós temos, nós vamos falar dos manuscritos do Mar Morto, e nós vamos passar um videozinho aqui, um trecho, aliás, desse vídeo. Então, em 1947, essa data é importante, Muhammad, um beduíno, estava pastoreando suas ovelhas. Por coincidência, ele atirou uma pedra numa das cavernas próximas ao Mar Morto, em Tibete, com Qumran, e por fatalidade ele escutou um barulho de alguma coisa quebrando, e ali naquele momento ele percebeu que tinha alguma coisa quebrando. Ele subiu nessa caverna e quando chegou tinha lá potes de cerâmica quebrados com a pedra. Dentro desse pote de cerâmica tinha um rolo de linho, um pedaço de tecido de linho, e quando desenrolou dentro desse linho, ele achou o quê? Manuscritos antiguíssimos da Bíblia, ok? Então, esses rolos foram escritos em papiros e pergaminhos, que foram encontrados lá, sendo que o mais perfeito que se achou lá foi o rolo do profeta Isaías, ok? Contendo 66 capítulos do livro de Isaías. Então, vamos puxar aqui um documentário, parte de um documentário, para vocês verem sobre esses manuscritos, ok? Então,
Acabando, né? Vai esperar um pouquinho. Tem. Tá? Ou já.
A gente encerra essa parte do pergaminho, dos pergaminhos e dos rolos do Mar Morto. Vocês viram aí esses pedaços de manuscritos que foram copiados e foram colocados dentro das caixinhas de couro que os judeus oram. Nós temos um muito antigo chamado Papiro Nesh, um dos mais antigos também, datado do século I, chamado Papiro Nesh. É um pedaço do Shema que diz aquela bênção: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E nós temos, Nesh é o nome da pessoa que encontrou esse manuscrito. É um fragmento pequeno chamado Papiro Nesh. Ok? Então, na próxima aula, nós falaremos sobre as versões da Bíblia, ou seja, quais são as Bíblias mais antigas que nós temos, e vamos conhecer, porque são um testemunho da história do texto manuscrito da Bíblia. Ok? Então, nós nos encontramos e vamos dar continuidade, falando agora dos manuscritos. Agora vamos falar das versões mais antigas da Bíblia que nós temos até hoje. Ok? Então, aguardo vocês até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos.